paz seja convosco. Eu sou a pastora Rose. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Você que está em casa neste momento, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Grande Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e pedimos a Ti. Meu Deus, visita agora esse irmão, essa irmã que está em casa, onde quer que eles estejam. Pai, que a graça do Senhor seja sobre cada um deles. Meu Deus amado, revele a Tua palavra aos nossos corações. Abra nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Espírito Santo, fique à vontade neste momento, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos estar agora lendo a palavra do Senhor, que está lá no livro de Apocalipse. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e abra aí Apocalipse 2, 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escrevo: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfema dos que se diz judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo. Nós estamos aprendendo sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna ficava localizada a 55 quilômetros de Éfeso. Era, sem sombra de dúvida, a cidade mais bonita da Ásia. Era a segunda maior cidade da Ásia Menor. Só tinha como concorrente a cidade de Éfeso. Era uma cidade muito importante por causa do seu comércio. Era uma cidade de comércio intenso. Muito importante por causa da sua influência cultural. Tinha grandes bibliotecas, teatros, grandes palácios. Tinha uma arquitetura extraordinária. Não podemos dizer quem fundou esta igreja, mas tudo nos faz crer, à luz de Atos 19, 10, que seja o próprio Paulo que escreveu. Então vamos abrir nesta manhã. Peço a você que abra a sua Bíblia em Atos 19, Atos capítulo 19, versículo 10, diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então deixa bem claro para nós, nos leva a entender que foi o próprio Paulo que escreveu, que fundou a igreja de Esmirna. Não podemos, meus queridos, porque a partir de Éfeso o evangelho se irradiou por toda a Ásia Menor e pela vizinhança. Outra característica da cidade de Esmirna é que ela era símbolo de fidelidade a Roma. Era o maior centro de adoração ao imperador. Não tinha outra pessoa mais importante do que o imperador para aquele povo naquela época. Também era o centro de oposição à igreja. Ela acusava e perseguia os cristãos. Os cristãos naquela época eram perseguidos.
vamos ver como Jesus se apresenta à igreja. Vamos voltar lá no versículo 8. Apocalipse, versículo 8. Então nós entendemos que os judeus perseguiam a igreja. O versículo 8 diz assim: como que Jesus apresentava ou como Jesus apresentou aquela igreja? Ao anjo da igreja em Esmirna escrevo: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aleluias, glória a Deus. Meus queridos, Esmirna era uma cidade que cultuava a figura do imperador. Cultuava a figura do imperador como se fosse o Deus deles. E Jesus se apresenta como o centro para aquela cidade. Não é César, nem Roma, é Ele, o próprio Jesus. Ele continua a dizer: uma igreja perseguida, que enfrentava martírio, que não estava vivendo dias fáceis. Seja fiel até a morte. Eu tive morto, mas estou vivo. Jesus deixava bem claro para aquela igreja. Jesus deixou bem claro para a igreja de Esmirna: Ele é o primeiro e o último. Ele morreu, mas Ele está vivo. Em outras palavras, Ele pode nos animar e consolar quando passamos pelo vale da sombra da morte. Agora, meus queridos, nós entendemos que quando estamos no vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos. Agora vamos ver o que Jesus viu nessa igreja. Nós entendemos que Jesus, ele sonda as igrejas. Essa igreja não tem nenhuma repreensão de Jesus. Vocês perceberam que em nenhum momento Jesus repreende essa igreja. Ele não viu nada. Então, o que ele viu na igreja de Esmirna? Vamos mais uma vez voltar ao versículo 9. Vamos ver o que está escrito no versículo 9. Diz assim: olha o que Jesus diz. A igreja de Esmirna: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se diz judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha só, uma igreja que passava por tribulação. A igreja de Esmirna era tão pobre porque grande parte daqueles cristãos eram escravos. Eles não tinham direito nenhum, eles não tinham liberdade, eles não tinham amparo da lei. Então Jesus, ele vê na igreja de Esmirna tribulação, ele vê pobreza, prisão. E em quarto lugar, uma igreja rica espiritualmente. Aos olhos humanos, a Esmirna era uma igreja que não tinha nada, condições nenhuma, mas ela tinha algo diferente das outras igrejas. Ela era rica espiritualmente. Jesus diz para a igreja de Esmirna: você é rica. Que coisa fantástica! A avaliação do céu é muito importante do que a avaliação da terra. Meus queridos, temos que olhar para dentro de nós e nos avaliar. Será que somos uma igreja rica, que possui as riquezas espirituais, mesmo desprovidos das riquezas materiais? Meus queridos, a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus. Eu quero que vocês observem, meus irmãos, um detalhe muito importante dessa carta. A igreja não é poupada de problemas, mas
no problema. Em nenhum momento Jesus disse que não íamos ter problemas aqui na terra. Pelo contrário, o Senhor nos avisou que teríamos perseguição, que sofreríamos perseguições aqui na terra. Inclusive, Paulo diz lá a Timóteo: todo aquele que quiser viver piedosamente vai ser o quê? Aplaudido? Não vai ser aplaudido, mas sim perseguido. A ausência de perseguição na igreja nos leva a entender que há algo diferente. É o momento para repensar na sua caminhada, ou na minha caminhada, na nossa caminhada, porque ela não está, incomodando? Porque a sua vida não provoca a ira do mundo? Mas Jesus traz um encorajamento à igreja sofredora. No versículo 10 diz assim, olha só o que está escrito no versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para provocá-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida. Mesmo que ainda te custe a sua vida. Eu quero te dizer nesta manhã, meus queridos. Mesmo que custe a sua vida, seja fiel ao Senhor. Esteja pronto para dar a sua vida em favor da sua fidelidade a Deus. Por causa da sua fidelidade, se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Mas não temas, o Senhor te dará a coroa da vida. Aleluias! Meus queridos, quero deixar algo para você guardar no seu coração. A Bíblia diz que os crentes vencerão o anticristo. Nós crentes venceremos o anticristo, o diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. De que maneira? Morrendo, venceremos. Morrendo, venceremos amando mais o Senhor do que a própria vida. Venceremos abrindo mão da sua. Venceremos não abrindo mão da sua fidelidade a Deus. Peço a vocês, meus queridos, que fechem seus olhos nesta manhã. Vamos finalizar este estudo e orando ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento, por Ele ter aberto os nossos olhos, por Ele ter falado com cada um de nós. Feche seus olhos aí. Grande Deus e eterno Pai, meu Deus, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Entendemos, Deus, que tudo está condicionado à nossa fidelidade ao Senhor. Pai, nos dê força, nos dê sabedoria. Meu Deus, sabemos que nós não podemos com as nossas forças, mas através da Tua presença, através do Teu Espírito Santo. Senhor, tem pessoas que estão em casa neste momento, talvez passando por tribulações, assim como a igreja de Esmirna passou, meu Deus, sofrendo angústia, mas eu peço a Ti, Espírito Santo, visite cada um deles, renova as forças deles a cada manhã, renova a fé deles a cada manhã, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor está voltando, Jesus está voltando. Meu Deus amado, entendemos que o Senhor tem preparado algo melhor para nós, uma cidade celestial onde nós iríamos estar junto com o Senhor. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, e nos fortaleça a cada manhã, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe a vocês e até domingo, se Deus quiser.